Então vamos lá para esse alvoroço que estão fazendo com apenas um versículo para dizer que há uma contradição bíblica. Vamos lá, vamos ver. Eles falam que Judas Iscariote jogou as 30 moedas dentro do templo, saindo e se enforcou, né? E a contradição que eles estão dizendo aqui é que lá no livro de Atos diz que Judas Iscariote não jogou fora as moedas, né? Então vamos lá para o livro. Então aqui, Atos 1,18, a gente já tem uma observação aqui que o texto está entre parênteses, tá? Então vocês pesquisem depois o que significa o texto está entre parênteses, para ver se não é isso. Significa que o texto aqui, o escritor, ele colocou uma observação para poder explicar melhor a situação, de forma que as pessoas conseguissem entender, mas que não é o escrito original, tá? Não está, ele está dentro de um contexto, ele está explicando um contexto do acontecimento. Mas não é o escrito. Você vê que os outros textos não estão entre parênteses, logo você observa uma diferença. Tá? Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas derramaram. Pedro ele fala que essa palavra aqui, ela está lá no Salmo, né? Ela é uma predição de Davi. Você vê que Salmo é uma coisa profética, não é só um cântico, né? Então você tem palavras espirituais no meio desses cânticos de Davi. Então foi profetizado que esse homem, as 30 moedas que ele venderia a Jesus, elas seriam utilizadas para comprar um campo de sangue, né, que era um cemitério. Então, quando Judas se enforca, a corda possivelmente se arrebentou e as entranhas dele sujaram de sangue aquele lugar. O que acontece é que os fariseus, quando recebem aquelas moedas que são lançadas para dentro do templo, e isso é profetizado que ia acontecer, que Judas iria atacar essa moeda para dentro do templo e que eles não iriam utilizar isso, também é profetizado. Eles não iriam usar essa moeda para as ofertas do templo, não ia botar dentro das ofertas lá, misturar com as coisas sagradas algo que foi fruto de uma traição. Eles parece que compram o terreno no nome de Judas, tá? Eles fazem a compra desse terreno no nome de Judas. Eles fazem dão uma utilidade, um destino a esse dinheiro, e esse destino dado a esse dinheiro já estava profetizado. Então, algumas pessoas, eu não sei se elas sabem que isso não é uma contradição bíblica, ou colocam de propósito só para ter engajamento nos seus trabalhos ali do TikTok, né? Então, muita gente não está em busca da verdade, estão em busca de deturpar as escrituras, e a gente não está preocupado com essas questões, tá? Podem achar o que quiserem, podem deturpar o quanto quiserem, que a gente continua corrigindo a burrice dessas pessoas. Outra coisa foi a substituição de Judas por outro discípulo. Você vê que quando Mateus morre ao fio de espada, ele não é substituído. Por quê? Porque não foi o fato da morte de Judas ser a observação ali para se ter uma outra pessoa no lugar, mas o fato de Judas ter traído o ministério ali, e havia uma profecia que a sua casa ficaria vazia e outro tome o seu lugar. Então Pedro entendeu pelo Espírito Santo, que deveria substituir Judas, não por causa da morte dele, mas por conta do abandono, da apostasia dele ao ministério, cumprindo assim aquela profecia.